Olá, minhas queridas amigas, olá, meus queridos amigos da Verbo, tudo bem? Prazer enorme, uma honra muito grande estar aqui com todos vocês nesse temas decisivos de direito processual civil. Vamos bater um papo sobre teoria geral dos recursos, tema muito cobrado em provas objetivas, principalmente, mas isso não significa dizer que não é cobrado em provas discursivas e também em provas orais. E eu quero agradecer imensamente a todos da Verbo, por esse projeto aqui sensacional e fazer uma breve apresentação para todos vocês, tá certo? Meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de direito, eu atuo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 23, quase 24 anos. Atualmente eu sou titular de uma vara de juizados especiais na comarca de Poços de Caldas, que fica bem no sul das Minas Gerais, quase que divisa com o estado de São Paulo. Sou também mestre e doutor em Direito Processual e iniciei recentemente um estágio de pesquisa pós-doutoral. Tá certo, pessoal? Essa é a minha singela apresentação e com muito orgulho também, complementando, sou coordenador do curso Carreira Jurídica para Juiz de Direito aqui da Verbo Jurídico. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou conversar com todos vocês, então, sobre teoria geral dos recursos e eu separei algumas questõezinhas aqui que eu reputo extremamente importantes. Primeira delas, pessoal, vamos compreender que quando eu falo de recurso, eu falo naturalmente da própria falibilidade humana e falo também da necessidade de que nós tenhamos, em algumas situações, a possibilidade de rever um conteúdo decisório. Falibilidade humana por quê? Porque nós, como juízes, nós também nos equivocamos, nós também erramos, nós também precisamos, muitas das vezes, que uma decisão seja complementada, que ela seja integrada, que ela seja esclarecida. Não é por outro motivo que existe o recurso de embargos de declaração. E, além disso, além dos equívocos, essa falibilidade do ser humano, natural que isso aconteça, nós também temos a possibilidade de tentar rever o conteúdo decisório, justamente com o objetivo de ter uma segunda opinião. Eu costumo até dizer o seguinte, é meio que paralelo com aquela situação de quando você vai a um médico. O médico te dá um parecer, faz um laudo médico, um laudo clínico e diz, olha, o seu caso é esse, você fala, bom, eu vou num outro médico só também para ver se é isso, se não é. Então, quando a gente fala de interposição de recursos ou oposição de recursos, nós estamos dizendo isso, olha, há possibilidade de uma decisão ser falha, há o inconformismo do ser humano, com aquela decisão, e obviamente isso faz parte do direito de ação, no sentido mais lato, no sentido mais amplo. Eu penso que os recursos estão dentro do direito de ação propriamente. E mais do que isso, é uma garantia constitucional, a possibilidade de você tentar levar isso a uma segunda decisão e, eventualmente, você ter o seu pleito acatado. É para isso que nós temos um capítulo destinado aos meios de impugnação às decisões judiciais. E se nós pegarmos, queridos amigos, eu diria que quase que 100% da doutrina brasileira, nós vamos perceber que o conceito de recursos que é adotado quase que por todos, repito, vem do professor Barbosa Moreira. O professor Barbosa Moreira foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores processualistas que nós tivemos, infelizmente nos deixou, aliás, no mesmo ano em que a professora Ada Pellegrini Grinover também nos deixou, foram duas perdas extremamente sensíveis, como seres humanos e também para o mundo acadêmico, mas o professor Barbosa Moreira, ele nos deixou um legado absurdo dentro do direito processual civil. E, notadamente, na seara recursal. Tanto que, repito, quase que 100% da doutrina brasileira adota o conceito de recurso que o professor Barbosa Moreira nos ensinou. Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui o conceito do professor Barbosa Moreira, com as palavras que foram utilizadas por ele mesmo, e vou tentar extrair um pouquinho desse conceito, destrinchar um pouquinho esse conceito, para que a gente compreenda a dimensão, o alcance que isso acabou refletindo no posicionamento dos doutrinadores brasileiros. O professor Barbosa Moreira, ele diz assim, pessoal, o que é um recurso? Recurso é um remédio
ele começa definindo como sendo um remédio, né? Ou seja, ele não fala, não é um incidente, não é uma ação, obviamente, ele fala, é um remédio. No sentido de cura mesmo. Por que cura? Porque tem uma decisão que está precisando ser curada. Existe uma decisão que precisa ser invalidada, reformada, integrada, esclarecida. Daí a expressão remédio, né? É um remédio voluntário e idôneo, apto a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial que se impugna. Então, vou repetir, queridos amigos, o conceito é este: recurso é um remédio voluntário e idôneo, apto a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, a integração ou esclarecimento da decisão judicial que se quer impugnar. Maravilha, Maurício, maravilha. Vamos lá, vamos destrinchar conforme você falou. Remédio voluntário. Por que voluntário? Por quê, meus queridos amigos? Porque eu interponho ou eu oponho o recurso, e sempre que eu falo oponho, pessoal, é porque os embargos de declaração, eles não são interpostos, né? Eles são opostos. Por isso eu uso essa definição, essa distinção, melhor dizendo. E por que então remédio voluntário? Porque eu só acabo levando o meu recurso, ou interpondo, ou opondo o meu recurso, se eu quiser. Mas não basta eu querer também. Eu sei que eu preciso preencher alguns pressupostos de admissibilidade, e daqui a pouco a gente vai falar sobre juízo de admissibilidade e juízo de mérito, temática extremamente importante. Mas, enfim, eu também sei que se eu tiver condições de preencher todos os pressupostos de admissibilidade de um recurso e não interpuser o recurso, evidentemente que eu terei o fenômeno da preclusão e formação da coisa julgada. Então, é claro que ele é voluntário, mas para isso eu vou precisar preencher determinados requisitos de admissibilidade, eu preciso passar pelo juízo de admissibilidade. E, consequentemente, eu consigo extrair uma decorrência, né, digamos assim, para não repetir a palavra consequentemente, eu consigo extrair uma decorrência que seria dizer que a natureza jurídica dos recursos é de uma faculdade. O professor Barbosa Moreira diz, é um remédio voluntário. Eu interponho se eu quero. Então é uma faculdade, mas é uma faculdade revestida de um ônus, revestida de uma obrigação. Porque se o recurso não for interposto, se eu não preencher os pressupostos de admissibilidade, consequentemente eu terei preclusão e terei formação da coisa julgada. Se eu tenho formação da coisa julgada, eu não tenho mais o que fazer. Ah, Maurício, mas você pode pensar eventualmente numa ação rescisória, se a decisão for de não recebimento do recurso, né? Por quê? Porque a ação rescisória cabe contra decisões de mérito transitadas em julgado, mas também cabe em duas hipóteses em que nós não temos o exame de mérito. Uma delas é quando nós não temos a admissibilidade recursal. O CPC de 2015, ele traz essa novidade, né? São duas situações em que é possível você ajuizar uma ação rescisória quando a decisão não é de mérito. Então, vejam só que somente com esse trechinho inicial, quando o professor Barbosa Moreira diz que recurso é um remédio voluntário, eu já consigo entender que é claro que é uma faculdade, mas é uma faculdade ao mesmo tempo revestida de um ônus, revestida de uma obrigação, porque se eu não interpuser o recurso, se eu não preencher os requisitos de admissibilidade, evidentemente o meu recurso não será conhecido, a gente tem formação de coisa julgada, e aí, evidentemente, eu vou ter que pensar em outras situações para tentar reverter aquela decisão que não admitiu o meu recurso, tá certo? E um detalhe importante, nesse primeiro trechinho do conceito do professor Barbosa Moreira, nosso grande mestre que sempre nos auxilia, eu também já consigo entender que, quando nós falamos de remessa necessária... Ué, Maurício, você está falando de teoria geral dos recursos, você está definindo recursos, você quer falar de remessa necessária? Nós temos que falar. Nós temos que falar de reexame necessário. Por quê, meus queridos amigos? Porque se o recurso é um remédio voluntário, a remessa é necessária. Vocês entenderam o quão importante é a gente fazer essa distinção? E a gente sabe que remessa necessária é uma condição de eficácia da sentença. O artigo 496 do CPC, repito,
496 do CPC menciona quais são as situações, por exemplo, que não serão submetidas ao duplo grau de jurisdição, ou seja, nós não teremos a remessa necessária, e se a parte quiser, se ela quiser modificar o conteúdo decisório, ela terá que interpor o respectivo recurso. O artigo 496 trata da remessa necessária ou do reexame necessário. Eu estou com o nosso Código de Processo Civil aqui, vou mostrar para os amigos, olha, aqui aberto, né? E por isso vou fazer uma leitura rápida dentro desse trechinho inicial da definição do professor Barbosa Moreira. Por quê? A remessa necessária, ela se dá quando? Quando eu tenho uma decisão, uma sentença, melhor dizendo, proferida, e aí a gente tem os requisitos, né? Contra a União, contra os entes públicos, né? União, Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público, e também nós temos o reexame necessário em razão daquelas sentenças que julguem procedentes total ou parcialmente os embargos à execução fiscal. Significa dizer que o juiz profere uma sentença contra esses entes públicos e, tendo recurso ou não tendo recurso voluntário, o juiz é obrigado a remeter os autos ao tribunal hierarquicamente superior. Porque a remessa é necessária, ela é obrigatória. E quem faz isso é o juiz. Mas os parágrafos 3º e 4º do artigo 496, também temas muito cobrados em provas objetivas, me perdoem humildemente fazer essa observação, amigos, mas destacar isso. Parágrafos 3º e 4º do artigo 496 deixam muito claro quando é que nós não teremos a remessa necessária, o reexame necessário. Por exemplo, parágrafo 3º, ele é dividido em patamares. Então, olha, não haverá reexame necessário quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos, dependendo do ente público abrangido, 500 salários mínimos, dependendo do outro ente público, e 100 salários mínimos. Então, se eu tiver uma condenação em face desses entes públicos, repito, ou um proveito econômico, né, obtido na causa de valor certo e líquido inferior a 1.500 salários mínimos, não tem remessa necessária. Não há remessa necessária. Se os entes públicos quiserem modificar o conteúdo decisório, eles deverão interpor o respectivo recurso de apelação contra essas sentenças. E o parágrafo 4º, resumidamente, do 496, diz que também não teremos remessa necessária se a sentença estiver de acordo com, eu vou generalizar aqui, amigos, com o sistema de precedentes. Olha que interessante, está no parágrafo 4º do artigo 496. Então, Maurício, vamos lá. Vamos voltar ao que você estava falando. Recurso é um remédio voluntário. Aí você diz, a natureza jurídica é de uma faculdade revestida de um ônus. Tudo bem. Aí você vai para o 496. E o 496 trata da remessa necessária. Recurso é voluntário. Você fala que a remessa necessária é condição de eficácia da sentença. E é verdade. Por isso eu não posso dizer, em momento algum, que a remessa necessária é um recurso. Eu já vi gente dizer isso. Não é. Tem várias razões para a gente dizer que a remessa necessária não é um recurso. Várias. Eu poderia elencar várias razões aqui para vocês. Eu vou dizer algumas apenas. Primeiro, a remessa necessária não está prevista no rol taxativo do artigo 994 do CPC, que é um rol que traz os recursos, os meios recursais, as espécies recursais. Lá a gente tem apelação, agravo de instrumento, agravo interno, agravo em respe ou em restre, embargos de declaração, embargos de divergência em recurso especial extraordinário, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. A gente não tem a remessa necessária. Então, essa é a primeira razão pela qual não podemos considerar a remessa necessária como sendo um recurso. Eu não tenho voluntariedade também. Por quê? Porque, como eu disse, ela é necessária. Ela é obrigatória. Eu também não tenho dialeticidade quando eu falo de remessa necessária. O que é a dialeticidade, meus queridos amigos? Vocês sabem. É a possibilidade de razões, de contra-razões recursais, ou seja, eu tenho um diálogo, e, ao mesmo tempo, também a dialeticidade significa você poder fundamentar, você ter, na verdade, não poder, você ter que fundamentar as razões pelas quais você quer a alteração de um determinado conteúdo decisório. E isso se dá através de um diálogo. Razões do recorrente contra razões da parte recorrida.
Mais ainda, pessoal, não temos diversos pressupostos recursais presentes quando eu falo de remessa necessária, não é? Tem a questão do prazo, né? Já que a gente está falando de pressupostos recursais, tem a questão do prazo. Remessa necessária não tem prazo. A gente sabe disso. Recurso tem. O prazo recursal é próprio, fatal, improrrogável. Então, apenas para a gente fechar esse contexto, tá, amigos? Ainda, olha só como a sabedoria, a inteligência do professor Barbosa Moreira se destaca, né? Ainda só na primeira parte do seu conceito do que seria um recurso. Recurso é um remédio voluntário, tá certo? Fizemos esse paralelo com a remessa necessária porque é extremamente importante. E só para aproveitar esse gancho, meus queridos amigos, eu tinha deixado até separado aqui para conversar com vocês, em vários exames orais de concurso, de magistratura, que eu me recordo, de magistratura, de MP, já foi perguntado, MP estadual, e também de procuradoria do Estado, ou de defensoria, não me recordo, mas acho que de procuradoria, mas com certeza magistratura e MP, já foi perguntado ao candidato ou à candidata por que a remessa necessária não deveria ser considerada um recurso, por razões como nós mencionamos aqui para todos vocês, né? E tem uma questão da legitimidade também, né? Remessa necessária, a legitimidade é do juiz. A legitimidade recursal é de quem? Está lá no artigo 996. A legitimidade recursal, que é um dos pressupostos de admissibilidade, é da parte vencida, é do terceiro prejudicado, é do MP, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Tá certo? Então, fechamos essa primeira partezinha de que recurso é um remédio voluntário. Aí o professor Barbosa Moreira complementa, queridos amigos. Atenção, hein? É muito importante o que eu vou falar agora. Repetindo para a gente fixar bem o conteúdo. Ele diz que recurso é um remédio voluntário e idôneo. Voluntário e idôneo. O que é a tal da idoneidade? A idoneidade significa, olha, recurso tem que estar previsto em lei. A gente não falou agora quais são as espécies recursais? Nós não mencionamos agora quais são os meios, né, recursais, os meios de impugnação às decisões judiciais que nós temos no capítulo destinado aos recursos. Aquilo ali é idoneidade. Aquilo ali é o princípio da taxatividade recursal. Os recursos são aqueles legalmente previstos no ordenamento. Maurício, então, recurso na esfera civil, os recursos tão somente são aqueles do 994 que você falou? Eu digo, são aqueles no CPC. Mas nós temos recursos previstos em outras legislações. Eu vou dar 2 exemplozinhos para vocês, tá bom, meus queridos amigos? Olhem só. Isso representa a taxatividade recursal. Eu tenho recurso inominado, previsto na Lei 9.099, de 95, que se refere aos chamados juizados especiais. Eu tenho também, está lá no artigo 41, também no artigo 42 da 9.099, e eu tenho também os embargos infringentes de alçada, que é um recurso previsto na Lei de Execução Fiscal, mais especificamente no artigo 34 da Lei 6.830 de 80. Então, quando eu falo que recurso é um remédio voluntário e idôneo, a idoneidade eu extraio do fato de que recurso é somente aquele previsto em lei. As partes podem criar recurso? Claro que não, nós dependemos de ordenamento para isso. Então, olhemos para o 994, mas também olhemos para outros recursos que estejam previstos em outras legislações. Eu só citei 2 aqui, tá certo? Continuando o conceito do professor Barbosa Moreira. Recurso é um remédio voluntário, tenho certeza que minha amiga e meu amigo se recordou, e idôneo, também se recordou, acabamos de falar, apto a ensejar dentro do mesmo processo. Opa, para um pouquinho, Maurício. Por que dentro do mesmo processo? Né? Por que para um pouquinho? Por que a atenção? Porque é importante que nós façamos uma diferenciação entre os meios de impugnação às decisões judiciais. Sabem por quê, amigos? Porque nós não temos somente os recursos. Não são só os recursos que se constituem em meios de impugnação às decisões judiciais. Nós temos também as ações autônomas de impugnação e nós temos os sucedâneos recursais. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha aqui rapidamente, amigos, aqui na minha mão, eu estou com meus três dedos aqui, para mostrar para vocês que nós
dentro do sistema de impugnação às decisões judiciais, nós temos os recursos, sobre os quais nós estamos falando, nós temos as ações autônomas de impugnação, e as ações autônomas de impugnação têm tudo a ver com esse trechinho do conceito do professor Barbosa Moreira, porque quando o professor Barbosa Moreira fala que recurso ao remédio voluntário e idôneo apto a ensejar dentro do mesmo processo, as ações autônomas de impugnação não são dentro do mesmo processo, são fora daquele processo, não é verdade? E tenho também os sucedâneos recursais. Vamos falar rapidamente deles, pessoal? De recursos não, né? Porque de recursos a gente já está falando bastante, né? Vamos falar das ações autônomas de impugnação, porque a gente vai voltar, claro, a falar de recursos. Vamos falar das ações autônomas de impugnação, amigos? O que são essas ações autônomas de impugnação? São ações que se desenvolvem, e o próprio nome já diz, ações, então elas se desenvolvem fora daquele processo, com o objetivo, né, de impugnar uma determinada decisão judicial. E nós temos várias, eu vou citar apenas algumas. Uma delas eu já falei, até por conta do nosso tempo ser curto aqui, pessoal. Mas, rapidamente, ação rescisória. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação em que eu utilizo para desconstituir o conteúdo, né, de uma determinada decisão, que pode, repito, ser de mérito, como pode também não ser de mérito, nas duas hipóteses que são indicadas no nosso CPC. Eu tenho hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do nosso CPC, e as ações rescisórias, elas servem para você pedir o iudicium rescindens e, eventualmente, o iudicium rescisório. Quer dizer, você quer rescindir, desconstituir a decisão e, eventualmente, você pede a prolação de um novo julgamento. Você pode conjugar iudicium rescindens com iudicium rescisorium, que são as duas expressões em latim. A rescisória é uma ação autônoma para eu impugnar uma decisão judicial. Vou dar um outro exemplo para vocês, pessoal. Vou dar mais dois, aliás, né? Embargos de terceiro. Uma ação com procedimento especial de jurisdição contenciosa. Para que eu uso os embargos de terceiro? Qual é a finalidade? Lá do 674 até o 681, para quem depois quiser dar uma olhadinha, os embargos de terceiro começam a ser tratados no artigo 674 e vão até o 681, depois no 682 ao 686 a gente tem a oposição. Mas a ação de embargos de terceiro, ela é utilizada para desconstituir uma constrição inválida. Então, eu imagino que eu tenha um bem penhorado numa demanda na qual eu não sou parte, eu sou terceiro. Se eu sou terceiro, para eu desconstituir a decisão que determinou aquela constrição inválida, eu me utilizo da ação de embargos de terceiro. E a terceira ação autônoma de impugnação que nós poderíamos falar é a reclamação. Ah, Maurício, mas tem discussão na doutrina, né, se a reclamação tem natureza jurídica de ação ou não, mas essa é a natureza jurídica que prevalece na doutrina. A reclamação, ela tem natureza jurídica de ação, tá certo, pessoal? E para que serve a reclamação? É para impugnar uma determinada decisão judicial? Sim, sem sombra de dúvidas. Repito, amigos, o sistema é composto por 3 meios de impugnação. Recursos, que é sobre o qual nós estamos falando, as ações autônomas de impugnação e os sucedâneos recursais. A gente vai falar daqui a pouco dos sucedâneos para a gente fechar essa tríade. Mas olha só, o 988, estou com ele aberto aqui também, o que é que o 988 diz em relação à reclamação? Para que ela serve? Primeiro que ela pode ser ajuizada pelo MP ou pode ser ajuizada pela parte. Está aí uma baita questão de prova objetiva, que também já foi perguntada algumas vezes. Quem são os legitimados para ajuizar uma ação de reclamação? Então, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência de um tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, ou seja, para que tenhamos a certeza de que a decisão de um tribunal vai ser respeitada. Vocês imaginem o juiz de primeiro grau profere uma sentença, a gente tem a interposição de um recurso de apelação, chega no tribunal, vamos supor, seja no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apenas exemplificando, em homenagem à nossa querida Verbo Jurídico, chega lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o tribunal reforma integralmente a sentença, devolve os autos, dizendo assim, ó, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, devolve os autos e fala, juízo monocrático, por favor, profira uma outra sentença. E ele simplesmente descumpre
descumpre a decisão do tribunal, descumpre o acórdão do tribunal. A reclamação serve para isso, está no inciso 2 do 988. Repito, para garantir a autoridade das decisões do tribunal. E tem mais duas hipóteses no 988 também, que são para garantir a observância de súmula vinculante e também de de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, não é em controle difuso, e também para, inciso 4, garantir a observância, a reclamação serve para isso também, para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de IAC, incidente de assunção de competência. Então, eu citei aqui 3 exemplos de ações autônomas de impugnação, que não se desenvolvem dentro do mesmo processo. E temos, por fim, os sucedâneos recursais. E aí o pessoal vai falar, Maurício, o que é sucedâneo recursal? Eu sempre ouvi dizer que utilizam-se do mandado de segurança, que é um remédio constitucional, que é uma ação constitucional, fazendo as vezes de recurso, ou seja, como um sucedâneo recursal. Mas o que a doutrina define como sucedâneo recursal? É interessante que a doutrina diz assim, amigos, sucedâneo recursal é tudo aquilo que não é recurso, nem é ação autônoma de impugnação, mas serve para você modificar potencialmente, né, modificar o conteúdo de uma decisão. Então, é um conceito por exclusão. Sucedâneo recursal não é recurso, não é ação autônoma de impugnação, mas serve para você tentar modificar. Perdão, amigos. Vocês estão percebendo que eu estou um pouquinho gripado, peço desculpas a vocês, né? Um pouquinho congestionado no nariz e a garganta também, mas isso não impede de maneira alguma que eu esteja aqui muito feliz com todos vocês. Mas enfim, pessoal, então voltando, os sucedâneos recursais se constituem num meio de impugnação de decisão judicial que não se constitui em recurso e também não se constitui em ação autônoma de impugnação. Exemplos, Maurício, a gente acabou de falar da remessa necessária, né? É um sucedâneo recursal. É uma condição de eficácia da sentença. Não é recurso, mas também não é ação. Se eu chegar e disser assim para vocês, vocês já ouviram falar, meus queridos amigos, do chamado pedido de reconsideração? Pedido de reconsideração não é juízo de retratação. Não é porque a gente às vezes acaba confundindo, né? O efeito regressivo, nada disso não. O juízo de retratação, que é aquele que a gente tem quando é indeferido uma inicial, juízo de retratação que a gente tem quando do julgamento de improcedência liminar do pedido, juízo de retratação que a gente tem quando o juiz extingue o feito sem resolução de mérito, lá no 485, parágrafo 7º. É uma coisa diferente. O pedido de reconsideração é uma praxe forense que a doutrina aceita, que a jurisprudência aceita também, queridos amigos, no sentido de que você simplesmente apresenta uma petição para que o juízo reconsidere, por isso que se chama pedido de reconsideração. Não tem previsão legal, é criação da doutrina e da jurisprudência, para que ele reconsidere o ato decisório. Por isso, o pedido de reconsideração é chamado de sucedâneo recursal. Vocês perceberam, amigos? Eu tenho que respirar um pouquinho agora, para a gente refletir. Perceberam a dimensão do conceito do professor Barbosa Moreira em relação ao que seria um recurso? Recurso é um remédio voluntário e idôneo, apto a ensejar dentro do mesmo processo. Quando a gente falou de voluntariedade, eu já falo da natureza jurídica do recurso. Quando a gente fala de idoneidade, eu já consigo falar também, e voluntariedade, eu também consigo falar de remessa necessária. Né? Quando eu falo de idoneidade, eu já consigo falar de princípio da taxatividade. Recurso é aquilo previsto taxativamente em lei. Quando eu falo apto a ensejar dentro do mesmo processo, eu estou falando do que exatamente? Dentro do mesmo processo, eu estou falando que o recurso se desenvolve dentro dos autos do processo, evidentemente, né? Ah, Maurício, mas a gente tem um agravo de instrumento, né? O agravo de instrumento, ele é interposto diretamente no tribunal. Mas você sabe muito bem, né, que os meus queridos amigos sabem muito bem que ele se desenvolve dentro do mesmo processo. Sim, só é feito um instrumento, né, com os, digamos assim, as peças, né, que são consideradas essenciais para a análise do agravo do instrumento, embora hoje com o processo eletrônico, né, isso tudo fique mais fácil, mas a gente tem muitos processos físicos em andamento no Brasil, muitos, eu posso garantir para vocês. Eu mesmo lido com processos físicos na minha vara, eu estou numa fase
híbrida ainda, né? Processos físicos e eletrônicos, né? Mas a gente sabe muito bem que esses processos físicos eu tenho que comprovar nos autos, inclusive, quando eu interponho o agravo de instrumento, eu tenho 3 dias para comprovar que juiz, excelência, juízo monocrático, eu agravei da tua decisão interlocutória, né, formando um instrumento e está lá no tribunal para ser analisado se eu vou obter minha liminar, se vai ser dado efeito suspensivo, se a sua decisão interlocutória vai ser mantida ou não. Vejam que interessante, porque a gente falou simplesmente do trecho do conceito do professor Barbosa Moreira, que diz que recurso se desenvolve dentro do mesmo processo. Ações autônomas de impugnação fora, sucedâneos recursais dentro do mesmo processo. Mas para a gente finalizar o conceito, tá, pessoal? Então vamos lá. É o remédio voluntário e idôneo, apto a ensejar dentro do mesmo processo, o quê? A reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial que se quer impugnar. Quando a gente fala de esclarecimento e integração, queridos amigos, do que é que nós estamos falando? Do recurso de embargos de declaração. Ele serve para isso. Né? O professor Barbosa Moreira, ele deixou ao final do seu conceito essas duas hipóteses, né, que seriam esclarecer ou integrar a decisão judicial, se referindo especificamente aos embargos de declaração, que se constituem num recurso, vocês sabem muito bem, de fundamentação vinculada. Não é de fundamentação livre. Por quê? Quando eu falo de apelação, eu falo de um recurso de fundamentação livre. Eu posso tecer quaisquer críticas em relação à decisão judicial. Quando eu falo de embargos de declaração, não. Aí eu falo que os embargos de declaração servem para eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão. Então, integrar ou esclarecer estão dentro da abrangência quando eu oponho o recurso de embargos de declaração. A partir do 1022, né, a gente tem o tratamento legal dado ao recurso de embargos de declaração. Repito, que é um recurso de fundamentação vinculada, porque você só pode opor em situações envolvendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e, meus queridos amigos, como são também o recurso especial e o recurso extraordinário, são recursos de fundamentação vinculada. O extraordinário, eu só posso interpor com base nas hipóteses do 102, inciso 3 da Constituição. O especial, também, eu só interponho com base nas hipóteses do 105, inciso 3 da Constituição. Ok, Maurício. Mas então vamos voltar lá ao início. Vamos voltar ao início desse trechinho final, né? Porque o professor Barbosa Moreira diz que o recurso ao remédio voluntário idôneo, apto a ensejar dentro do mesmo processo, a reforma e a invalidação. A integração ou esclarecimento, você já falou. Mas e a reforma e a invalidação? É muito simples, não é, meus queridos amigos? Como vocês sabem bem. Quando eu falo de reforma, eu estou falando em alterar o conteúdo decisório. Quando eu estou falando de reforma, eu estou dizendo assim, olha, o juiz não agiu da forma costumeira, né? Como ele age. Ele não agiu. Ele apreciou mal o mérito da demanda. Ele se equivocou na apreciação do mérito da demanda. Então, eu quero reformar. Diferentemente de quando nós falamos que o recurso serve também, tem a finalidade também de invalidar um ato decisório. O que é invalidar? Anular. Tornar nulo o ato decisório. Exemplo, pessoal. Exemplo. Quando eu falo de invalidação, estou querendo dizer que uma sentença não fundamentada, ela tem que ser invalidada. Aliás, a professora Tereza Arruda Alvim, uma das professoras mais respeitadas desse país, indiscutivelmente, e uma das mentoras do nosso CPC 2015, ela diz que decisão não fundamentada nem é nula, nem é inválida. Ela diz assim, decisão não fundamentada nada mais é do que um nada jurídico. Nada jurídico. Um ato inexistente. Eu concordo plenamente com ela, né? Por quê? Porque a gente mudou o sistema de fundamentação das decisões judiciais no nosso CPC. Nós alteramos ele completamente. Né? O nosso CPC sai de um sistema de fundamentação suficiente para um sistema de fundamentação exauriente. É só nós olharmos o artigo 11, que está lá no capítulo das normas fundamentais do processo civil, que reforça o dever constitucional
de fundamentação das decisões judiciais, lá do 93, inciso 9, e a gente olhar para o 489, parágrafo 1º. 489, parágrafo 1º. Na minha humilde opinião, um dos dispositivos mais importantes que a gente tem no nosso CPC, porque ali está escrito que não será considerada fundamentada. Vejam que o legislador começa com um advérbio de negação. Não será considerada fundamentada toda e qualquer decisão judicial e aí a gente vem com 6 incisos no parágrafo 1º do 489, 6 incisos dizendo quando que a decisão não será considerada fundamentada. Então, uma decisão não fundamentada é uma decisão nula, ou, nas expressões da professora Tereza Arruda Alvim, é uma decisão, é um nada jurídico, perdão, ou um ato jurídico inexistente. E só para deixar bem claro também, meus queridos amigos, eu vejo isso como importante para tratar aqui com todos vocês, quando eu falo de reforma, eu estou falando daquela expressão bastante comum que vocês já ouviram, que é utilizada em latim, às vezes pode acontecer de o examinador colocar isso numa prova objetiva. Quando eu falo de reforma, eu estou falando de error in iudicando, erro no julgamento. Essa expressão em latim é muito importante. Error in iudicando. Quando eu falo de vício de atividade, né, quando eu busco invalidar, quando eu busco nulificar o ato decisório. Por quê, por exemplo? Porque era para ter intervenção obrigatória do MP, como fiscal do ordenamento jurídico, ele nem foi intimado, e depois o MP nem foi ouvido para dizer se a não intimação dele implicaria em algum tipo de prejuízo, né, por conta do que o 79 estabelece no 279, perdão, estabelece nos seus parágrafos 1º e 2º. Esse tipo de decisão proferida sem a sequer intimação do MP é também considerada uma decisão inválida. E aí, quando eu falo de vício de atividade, eu não estou falando de vício de conteúdo, que aí é um error in iudicando, vício de atividade, a gente fala de error in procedendo, erro de procedimento, tá certo? Então, amigos, com isso a gente fechamos rapidamente aqui, quer dizer, não tão rapidamente, mas o bom é que a gente conseguiu abranger bastante coisa, né? A gente fecha o conceito do professor Barbosa Moreira. Eu vou falar pela 5ª ou 6ª vez o conceito, para a gente não esquecer mais. Recurso é um remédio voluntário e idôneo, apto a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial que se impugna. Perfeito? A gente já conseguiu abranger bastante coisa, mas eu tenho mais um tempinho e eu gostaria de usar humildemente esse tempo para dialogar com vocês ainda sobre teoria geral dos recursos. Maurício, o que é o foco? Qual é o meu grande... qual tem que ser a minha grande tacada, né? Quando eu estiver me preparando para os concursos, temas que são decisivos, e teoria geral dos recursos é um deles. Qual que tem que ser a minha grande tacada em termos de legislação? No CPC, artigos para os quais eu preciso atentar. Amigos, eu diria para vocês, principalmente, do 994, a gente até falou sobre ele, o 994 começa trazendo o rol taxativo dos recursos previstos, né, no nosso CPC, do 994 ao 1008. Ah, Maurício, mas tem alguns dispositivos dos recursos em espécie que são importantes também? Que de uma certa forma, eles também se referem a teorias? Sim, ao aspecto teórico, sim, mas eu focaria principalmente neles, 994 ao 1008. E também é importante a gente destacar, para além, né, dos dispositivos legais, que são esses que eu mencionei para vocês, amigos, nós destacarmos que há que se fazer uma diferenciação entre os pressupostos de admissibilidade, né, os requisitos de admissibilidade de um recurso, para que ele, superando o juízo de admissibilidade, tenha o seu mérito recursal apreciado. Por que eu falo isso, pessoal? Porque o nosso CPC de 2015, ele adota um princípio, está lá também no capítulo das normas fundamentais, que nós denominamos de primazia do julgamento de mérito. E muita gente fala, a primazia do julgamento de mérito é só das demandas de conhecimento, né? É só das demandas que tramitem em primeiro grau. Não, a gente tem primazia do julgamento de mérito recursal. Nós temos que dar preferência
ao julgamento, à apreciação do mérito do recurso. Ninguém interpõe um recurso, em sã consciência falando, amigos, ninguém apresenta um recurso para que o recurso não seja conhecido. Não, querem que passe pelo crivo de admissibilidade, querem que passe pelo juízo de admissibilidade. Por quê? Porque só passando pelo juízo de admissibilidade é que nós teremos o mérito recursal apreciado. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Não é verdade, amigos? Eu só vou ter o mérito do meu recurso apreciado se efetivamente eu preencher, os pressupostos de admissibilidade. A gente já falou de alguns aqui, eu vou voltar a falar deles, tá? E é importante a gente dizer isso, amigos, quando a gente fala de juízo de admissibilidade, juízo de mérito, de pressupostos de admissibilidade, de requisitos de admissibilidade recursal, porque é só a partir do preenchimento deles que a gente vai analisar o mérito. E se tiver algum vício sanável por conta do princípio da primazia do julgamento de mérito recursal, se tiver algum vício sanável, é perfeitamente possível de corrigir esse vício. O artigo 932, parágrafo único, diz isso. O relator concede o prazo de 5 dias para que o recorrente corrija esse vício sanável. Maurício, você pode dar algum exemplo? Sim, o ministro Luiz Fux, em voto lapidar, que foi proferido no ano de 2016, o ano que entrou em vigência o nosso CPC, o ministro Luiz Fux, ele deixou muito claro num voto, num determinado recurso extraordinário que ele estava apreciando, que o vício que pode ser sanado é um vício que estaria relacionado, exemplificando, a uma ausência de procuração nos autos, a uma não assinatura na procuração, não tenha a firma, né, de quem está conferindo poderes para o advogado na procuração. Então, falta de procuração, né, nos autos, falta de assinatura. O ministro Luiz Fux, ele fala também falta de... Não é ele, perdão, a doutrina. Também utiliza um outro exemplo, que é a não juntada da guia de recolhimento do preparo no recursal, né, nos autos. Tudo isso compreende vícios sanáveis, vícios que podem ser corrigidos. Para quê, pessoal? Para que o mérito recursal seja analisado. Então, assim, a ideia é interpor um recurso e ele ter o seu mérito analisado. Então, primeiro, um recurso ele tem que ser admitido, primeiro ele tem que ser conhecido, por isso que se diz, tecnicamente falando, né, de maneira correta, que primeiro o recurso é conhecido e depois ele tem o seu mérito analisado. E no mérito, não é que ele é julgado procedente, improcedente, parcialmente procedente. O recurso no mérito, a ele, ou é dado provimento, ou é dado parcial provimento, ou é negado provimento, não é, amigos? Então é muito importante que nós lembremos tecnicamente, né, como é que a gente fala de maneira correta, com quais são as expressões que nós utilizamos. Então nós temos um juízo de admissibilidade e depois um juízo de mérito. Ok, Maurício. Mas como a gente nós estamos nos aproximando, né, do final desse nosso bate-papo, eu gostaria só de dizer para vocês o seguinte: como é que a doutrina divide, e aí eu vou invocar de novo o professor Barbosa Moreira, que é o nosso grande mestre, eu estou muito honrado e feliz de falar dele, porque ele merece todos os elogios possíveis mesmo, né? Aliás, o professor Barbosa Moreira tem uma obra chamada O Novo Processo Civil Brasileiro, que é esplendorosa, né? Que foi publicada há muito tempo já pela editora Forense. Mas, enfim, ele tem uma classificação dos pressupostos de admissibilidade que ele divide em pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. Intrínsecos, que dizem respeito à própria existência do poder de recorrer, e extrínsecos são pressupostos relativos ao modo de exercício do direito de recorrer. Tá bom, Maurício, mas quais são? Perfeito, e aqui eu caminho para o final, pessoal. Quais são esses pressupostos? Mais 10 minutinhos só, eu peço humildemente a atenção de vocês. Pressupostos intrínsecos. O professor Barbosa Moreira diz que são o cabimento / adequação, a legitimidade recursal, o interesse recursal e a inexistência de um fato impeditivo
ou extintivo do poder de recorrer. Esses são os pressupostos intrínsecos, entenderam, amigos? Eles estão relacionados à própria existência do poder de recorrer. Primeiro deles, vou falar rapidamente desses 4, tá bom? E depois temos mais 3 quando a gente falar dos extrínsecos para a gente arrematar. Cabimento barra adequação. Por que é um pressuposto intrínseco de admissibilidade de um recurso? Porque eu só posso pensar na seguinte ideia. Um recurso só deve ser apresentado quando a decisão for recorrível. Primeira coisa. Ah, Maurício, é verdade. Porque nós temos decisões que são irrecorríveis. Claro, várias espalhadas ao longo do nosso CPC. Decisões irrecorríveis. Amigos, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui rapidamente para ler para vocês o artigo 1007, tá? O 1007, eu não vou ler ele todo, evidentemente, porque o 1007 tem 7 parágrafos. Mas eu vou mostrar para vocês, meus queridos amigos, o que é que diz o parágrafo 6º do 1007. Ele diz assim: provando o recorrente um justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção. Relevar a pena de deserção por decisão irrecorrível. Essa decisão, ela é irrecorrível. A única coisa que eu posso fazer é lamentar, né, se a decisão foi proferida de maneira contrária àquela que eu entendia como correta. Então, quando o recorrente prova um justo impedimento para não ter recolhido o valor do preparo, e eventualmente isso tenha implicado no reconhecimento da deserção, porque a deserção é o não recolhimento, né, do preparo. Se o relator releva a pena de deserção e fala assim, olha, recorrente, eu te dou 5 dias, então, por favor, para você efetuar o preparo, você provou um justo impedimento, eu considero que esse é um justo impedimento. Um exemplo, greve, né, dos funcionários de um banco, ele ia lá para recolher o preparo, o advogado, e acabou não conseguindo. Se for provado esse justo impedimento e o relator relevar, essa decisão é irrecorrível. Concede-se o prazo de 5 dias, né, para efetuar o preparo. Por isso que é importante a gente saber que para cada recurso, para cada decisão, perdão, nós temos que também, dentro desse raciocínio do cabimento barra adequação, interpor um recurso por vez. E aí entra um princípio que decorre do cabimento barra adequação. Repito, o recurso tem que ser cabível, tem que ser adequado, a decisão tem que ser recorrível, né, como nós falamos, e eu tenho que pensar que é um recurso por vez. Princípio da unirrecorribilidade, unicidade recursal, singularidade recursal. Primeiro eu ponho embargos de declaração, espero o resultado, depois eu interponho apelação. Ah, Maurício, mas espera aí, tudo bem, unirrecorribilidade, unicidade, singularidade recursal, mas existe uma hipótese prevista no CPC em que é possível a interposição simultânea de 2 recursos. E é verdade. Se o acórdão de um tribunal contraria texto constitucional, se um acórdão de um tribunal contraria texto infraconstitucional, o 1031 fala assim, pode interpor 2 recursos simultaneamente. O RESP, por conta de uma ofensa à Constituição naquele acórdão, e o RESTRE, perdão, né, por conta de uma ofensa à Constituição naquele acórdão, o recurso extraordinário, e o RESP, o recurso especial, em razão de uma ofensa à legislação infraconstitucional. É a única hipótese prevista no ordenamento, no CPC, de interposição simultânea de recursos. Fora isso, é um recurso por vez. Unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Tá certo, pessoal? E também não se esqueçam, porque dentro do cabimento barra adequação tem o princípio da taxatividade, a gente já falou, 994, e recursos eventualmente previstos em outras legislações. E também, amigos, não se esqueçam, do cabimento barra adequação decorre também o princípio da fungibilidade recursal. Ô, Maurício, existe isso ainda? Opa! O que é a fungibilidade recursal, amigos? Você aceitar um recurso no lugar do outro. Desde que, diz a doutrina, hein? Doutrina, tá bom? Desde que nós tenhamos uma dúvida objetiva sobre qual recurso, né, que será interposto, desde que nós nos deparemos com uma situação que não se trate de um erro grosseiro, e desde que aquele recurso
que está sendo interposto e que vai ser aceito no lugar do outro, seja interposto dentro do mesmo prazo. Aliás, hoje, com o prazo de 15 dias, né, praticamente para a grande maioria dos recursos, né, essa questão de tempestividade, ela é tranquilamente preenchida quando falamos de fungibilidade em sede doutrinária. Maurício, o CPC? O CPC tem exemplos de fungibilidade recursal? Temos, amigos, temos. Eu vou citar para vocês um só, tá? O 1024, parágrafo 3º. Depois eu recomendo aos amigos também o 1032 e o 1033. 1032 e 33, que estão relacionados a recurso especial e a recurso extraordinário. Mas olhem o 1024, amigos, parágrafo 3º. Ele diz assim: o órgão julgador é fungibilidade na lei, tá? O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno. Então vejam que interessante, você percebe uma situação em que são opostos os embargos de declaração, mas eles são aceitos como se fosse um agravo interno. É a fungibilidade sendo aplicada, né? Se o relator entender ser este o recurso cabível, ou seja, o agravo interno, e não os embargos de declaração originariamente opostos, desde que também determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do 1021, parágrafo 1º. Se você vai conhecer os embargos de declaração como agravo interno, você tem que adaptar esse recurso às regrinhas próprias do agravo interno. E o 1021, parágrafo 1º, diz que quando eu falo do agravo interno, eu preciso impugnar de maneira específica, né, fundamentando, detalhando quais são os pontos, né, da decisão monocrática do relator que eu estou atacando, porque o agravo interno serve para isso, para atacar decisões monocráticas proferidas pelo relator. Então, vejam, os embargos de declaração são recebidos como agravo interno. Então, eu vou aceitar um no lugar do outro. Aliás, essa era uma praxe, amigos, só para deixar bem clara, né, bastante comum nos tribunais superiores, agora está positivado, principalmente no Supremo Tribunal Federal, pessoal. É a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de integrante do tribunal, mas recebê-los como agravo interno. Então, eu vou precisar adaptar um recurso que inicialmente eram embargos de declaração, que tem pressupostos de cabimento, que nós já falamos, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, né? Para o recurso de agravo interno. Por isso, eu preciso obedecer o 1021, parágrafo 1º, repito, que fala da questão da impugnação específica. Vou só ler a redação para vocês aqui do 1021, parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Tá certo? Dentro do cabimento / adequação, era isso que eu tinha para falar. Segundo requisito intrínseco, meus queridos amigos, a legitimidade, a gente já falou, os legitimados estão lá no 996, parte vencida, terceiro prejudicado, MP, na qualidade de parte ou de fiscal da ordem jurídica. Terceiro requisito intrínseco, interesse recursal. Interesse recursal, pessoal, basicamente segue a mesma metodologia do interesse processual, do interesse de agir como condição da ação, tá certo? Então, eu preciso demonstrar, eu demonstro meu interesse recursal quando eu deixo muito claro o binômio necessidade / adequação, ou necessidade / utilidade. O que é, então, o interesse recursal? Basicamente, pessoal, eu vou demonstrar num exemplo para vocês. Pensemos no seguinte, eu tenho, em algumas situações, eu vou fazer um paralelo, né, apenas para a gente poder identificar, já que o interesse recursal segue a mesma metodologia do interesse processual como condição da ação. Quando eu busco concessão de benefício previdenciário junto ao INSS, judicialmente, antes, o Supremo já reconheceu isso há bastante tempo, em voto do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, quando eu busco a concessão de um benefício previdenciário judicialmente, antes eu tenho que ter pleiteado administrativamente. Se eu pleiteio administrativamente e o INSS não me concede o benefício, perfeito, eu tenho uma recusa administrativa. Eu posso pleitear judicialmente. Vocês entenderam? É a mesma coisa em relação ao interesse recursal.
Eu tenho que pensar na seguinte situação: eu tenho uma decisão que me é desfavorável, a única forma que eu tenho de me insurgir contra essa decisão é recorrendo e, ao mesmo tempo, buscando um resultado mais útil para mim. Por isso que se fala em utilidade. A doutrina às vezes fala necessidade, utilidade, necessidade, adequação, mas basicamente é dizer o seguinte: o interesse recursal está caracterizado pela necessidade de eu buscar uma nova decisão e desde que eu me utilize do recurso adequado, desde que o resultado, né, que eu busque possa ser um resultado útil. Fazendo um paralelo com o exercício do direito de ação, né, com as condições da ação, com o interesse processual ou interesse de agir, quando a gente busca um benefício previdenciário, interesse recursal segue os mesmos parâmetros do interesse processual, do interesse de agir. E o último requisito intrínseco, queridos amigos, é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Inexistência de fato impeditivo é desistência, um exemplo. Inexistência de fato extintivo do poder de recorrer é a renúncia. É porque desistir de um recurso e renunciar, amigos, a um recurso são situações diferentes, não é verdade? Eu desisto de um recurso depois que ele já foi interposto. Tem uma questão temporal aí. Eu renuncio a um recurso, eu abro mão do direito de interpor um recurso quando eu ainda não interpus o recurso. E só para deixar bem claro, tanto na desistência quanto na renúncia recursal, recomendo a leitura dos artigos 998 e 999, caem muito em provas objetivas, tanto na desistência quanto na renúncia recursal, eu não preciso da anuência da parte contrária, tá bom? E aí a gente fecha os requisitos intrínsecos. Então, só lembrando, amigos, cabimento barra adequação, ou cabimento tão somente, legitimidade recursal, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Os últimos 3 requisitos, que não são intrínsecos, o professor Barbosa Moreira chama de extrínsecos. Por quê? Porque eles são relacionados ao modo do exercício do poder, do direito, perdão, de recorrer. Quais são eles? O preparo. Preparo tem todas as situações, pessoal, trabalhadas no 1007. A gente já leu o parágrafo 6º, né? Não se esqueçam que o preparo, ele compreende as custas recursais, né? Quando a gente fala de processos físicos, ele compreende também o porte de remessa e de retorno dos autos físicos, né? E claro que quando a gente fala de preparo, nós sabemos que há alguns entes, né, que são dispensados do recolhimento do preparo. Tudo isso está no 1007, pessoal. No seu parágrafo primeiro, aqueles que são dispensados, vou ler rapidamente para vocês sabem quais são, né? Ministério Público, os entes públicos também, né? União, Estados, Distrito Federal, municípios, as respectivas autarquias e os que gozam de isenção legal. E esse 1007, em relação ao preparo, também dizendo que quando houver insuficiência do recolhimento do preparo, é possível complementar. Insuficiência, amigos, o preparo é 100 e eu recolho 50. Aí eu consigo complementar. A ausência total de preparo não tem como complementar, só que o legislador te dá uma segunda chance. Ele fala assim, olha, o CPC de 2015, vocês sabem bem, é uma grande novidade. Não recolhido o preparo, não tem problema, eu te dou uma segunda chance, só que você vai ter que recolher o preparo em dobro. Ah, então beleza, qual que era o preparo? 100. Então você vai ter que recolher 200. Posso recolher 100 e depois complementar? Não. Só quando você recolhe uma parte e não recolhe o total, é que você pode complementar. Quando você não recolhe nada, você vai ter que recolher tudo em dobro. Isso está no 1007, mais especificamente nos seus parágrafos 4º e 5º, tá bom? Então, preparo é um requisito extrínseco. O outro, pessoal, é a tempestividade. Está lá no artigo 1003 do CPC. Então, preparo no 1007, tempestividade no 1003. E do 1003, o que é que eu destacaria para vocês? Porque tempestividade é algo que é muito cobrado, né, em provas objetivas. A gente conhece bastante já das regrinhas que envolvem, por exemplo, as regrinhas que envolvem a questão da tempestividade. O recurso prematuro, hoje, que é aquele recurso que você interpõe, né, antes de ter sido regularmente intimado, antes de você ter tomado conhecimento regularmente, né, do conteúdo da decisão, aquele recurso que você interpõe já antes dessa formalidade legal, o recurso prematuro, hoje, ele é tempestivo, não tem mais discussão nenhuma.
em sede de tribunais. O 218, parágrafo 4º do CPC autoriza, não é, que o recurso prematuro seja considerado tempestivo. Agora, dentro do 1003, amigos, permitam humildemente só dizer para vocês, eu destacaria o parágrafo 4º, porque o parágrafo 4º fala do recurso que pode ser interposto pelos Correios, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos ainda um entendimento da súmula 216.216 do STJ. Esse entendimento, eu digo que ele ainda está, né, na súmula, a súmula não foi revogada, mas essa súmula está totalmente superada, porque ela basicamente dizia assim, que a tempestividade de um recurso interposto no STJ, ela era aferida, quando fosse pelos Correios, né, ela era aferida pelo registro no protocolo da secretaria, e não pela data da entrega do recurso, né, na agência dos Correios. Olhem que absurdo, quer dizer, o prazo era X, eu ia lá nos Correios, colocava o meu recurso para chegar lá no tribunal, para chegar no STJ, chegava depois do prazo, vamos supor, prazo de 15 dias, recurso especial, chegava depois do prazo, e aí o STJ falava assim, olha, não obstante você tivesse, né, protocolado o teu recurso lá nos Correios, interposto, encaminhado pelos Correios, dentro do prazo, ele chegou aqui para nós depois. Então ele é intempestivo, tá bom? A gente não vai conhecer dele. Isso aí é terrível, terrível. Veio o legislador no CPC de 2015 e falou, isso é jurisprudência defensiva. A gente não quer. Aliás, o CPC acaba com muita jurisprudência defensiva, né? O CPC 2015. E aí o parágrafo 4º, de forma regular, diz, para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem, a data que você coloca nos Correios, não a data que se chega na secretaria de um tribunal. Então, a súmula 216 do STJ hoje está superada, não foi revogada, mas está superada. Uma última informação sobre sobre tempestividade, perdoem, amigos, o parágrafo 6º do 1006, também, que acaba com uma polêmica que a gente tinha nos tribunais, feriado local. A comprovação de feriado local deve se dar no ato da interposição do recurso, tá bom? Por favor, queridos amigos, levem isso em consideração. Mas não pode aplicar o 932, parágrafo único? Aí é doutrina, aí é jurisprudência. Para uma prova objetiva, foquemos no texto de lei 1003, parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, tá bom? E para a gente fechar, agora sim, é o último requisito extrínseco, a regularidade formal. Então, vejam, a gente falou de preparo, a gente falou de tempestividade e agora a gente fala de regularidade formal. Mas o que é regularidade formal? A dialeticidade, sobre a qual a gente já comentou. Regularidade formal significa que eu preciso ter razões, eu preciso ter a possibilidade de contrarrazões. Por que possibilidade, né? Porque as contrarrazões podem não ser apresentadas, às vezes a parte recorrida não quer contra-arrazoar, mas eu preciso estabelecer esse diálogo. E dentro da dialeticidade, que faz parte da regularidade formal, é preciso fundamentar as razões do seu recurso. Isso é dialeticidade. Não é recorrer por recorrer. Há que se fundamentar, há que se impugnar especificadamente os pontos da decisão que você quer atacar. E além disso, pessoal, quando eu falo de regularidade formal também, eu não posso esquecer que alguns recursos em espécie têm algumas características próprias de regularidade formal, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo do recurso de apelação, eu pego o 1010. O 1010 diz assim, olha, a apelação, olha o que é uma regularidade de forma. A apelação interposta por uma petição, que é dirigida ao juízo de primeiro grau, a petição é dirigida a ele, dizendo que você está apelando daquela sentença, ela deve conter nomes, qualificação das partes, exposição do fato e do direito, razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de uma nova decisão. Isso é regularidade formal também, específica do recurso de apelação, uma petição para o juízo que prolatou a sentença e depois as razões recursais endereçadas ao tribunal. E para finalizar mesmo, vou dar um outro... Quantas vezes eu já falei para finalizar, né? Vou dar um outro exemplo para vocês de regularidade formal, amigos, do agravo de instrumento, né? Que nós temos lá no artigo 1017. Olhem o que é uma regularidade formal mesmo, né? Do 1017, do agravo de instrumento. A petição de agravo de instrumento será instruída. Aí a gente tem nos incisos 1, 2 e 3
os documentos obrigatórios, os documentos facultativos e por aí vai. Então, isso é regularidade formal. Então, finalizando, queridos amigos, há que se preencher os pressupostos de admissibilidade de um recurso, que podem ser classificados em intrínsecos, repito, e extrínsecos. Nós falamos dos 7 pressupostos. Todos preenchidos? Maravilha. A gente passa para o juízo de mérito para ver se é o caso de dar provimento ao recurso, de negar provimento, de dar parcial provimento. Tá certo? Meus queridos amigos, eu agradeço imensamente. Eu sei que eu extrapolei meu tempo, eu vou pedir desculpas aqui e o faço, inclusive, na pessoa do Rodrigo, querido amigo aqui da Verbo, mas eu quero agradecer pelo carinho de todos, agradecer pela paciência, pela confiança, dizer que é uma honra fazer parte desse time da Verbo, né? Eu tenho muito orgulho em dizer isso. Agradecer ao Ricardo também, ao Ricardo Glin, e a todos vocês que ficaram conosco até agora, tá bom? Aproveitem bastante esses nossos temas decisivos, né, de processo civil, também com os professores Rodolfo e também Juliano, e também nos encontraremos junto com o professor Daniel Assunção Neves em breve, para que a gente possa então estreitar um pouco mais esses nossos contatos, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.